Ô, crianças, vamos dar continuidade em português, né? Aí a tia leu o textozinho, certo? Mas antes de a tia continuar, a tia falou nas palavras, tem umas palavrinhas aí meio complicada, meia, né? Aí tem assim, que não tem aí o significado que não foi colocado. Então, animatógrafo é um aparelho que projeta personagem, quadros em movimento, certo? E cinematógrafo é relativo ao cinema, certo? Aí, de acordo com o texto, antigamente as pessoas usavam a expressão para dizer, a letra A, que iam sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Então, você vai ao texto e vai procurar o que é essa expressão quer dizer. Antigamente, eles colocavam assim, né? Tomar a fresca. Tá lá no texto. Aí vocês vão escrever. Então, quando a gente vai, eu vou sair um pouquinho para tomar uma fresca, tal. A gente hoje em dia fala assim. Mas, antigamente, era tomar a fresca. São essas expressões que eram usadas em cada estado, como a tia falou antes. Cada estado usa uma expressão ou expressões diferentes, que vai passando, né? Passando de um estado para outro e a gente aprende. Letra B, procure no texto outras expressões antigas e sublinhas. Você vai para o texto de novo, aí você vai sublinhar as expressões antigas. Tem várias aí, né? Tem assim, caíam de cavalo magro, jogavam verde para colher maduro, com quantos paus se faz uma canoa. Então, essas são as expressões que as pessoas usam em cada região, ou em várias regiões. Certo? Que a gente vai aprendendo como a tia está falando, essas expressões, essas coisas que a gente fala, essas frases que a gente pronuncia, certo? Aí na letra C, a letra B você vai sublinhar o que ele está pedindo, as expressões que são usadas. E na letra C, a palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem acima, a qual mais abaixo. Contorne a alternativa correta, viu? Aí vocês vão lá e vão olhar o que é cinematógrafo. Cinematógrafo, eu acho que se pronuncia dessa maneira. Cinematógrafo, é. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, você vai lá e circula qual é a correta, certo? Na 19, vocês vão ler o texto, que é um exemplo de como um produto seria anunciado no ano de 1945. Olha só quanto tempo, né? Aí tem assim, está sem apetite? Então tem um textozinho falando, né, sobre esse produto que era comprado na farmácia. Então, tem lá embaixo, tem assim, que a tia tinha falado na variação geográfica, agora é a variação histórica, que se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Por exemplo, era a escrita, que era diferente, certo? Antigamente era escrita de uma maneira, vem com 2P, vem com 2 Fs, colocavam Y, essas coisas, sabe? Eles vinham escritos de uma maneira diferente. E com o passar do tempo, né, a linguística histórica foi mudando a grafia das palavras. Então, mudou a grafia das palavras. Escreve hoje em dia de uma maneira diferente. Quando vocês forem ler o texto, vocês vão ver que tem palavras que são escritas de maneira diferente, mas existiu no passado. Com o passar do tempo é que foi mudando. É por isso que se chama linguística histórica, certo? Porque foi mudando com o passar do tempo. A geográfica, como foi dita antes, né, é o uso de palavras e expressões diferentes conforme cada região. Então, isso aí são as expressões. Já históricas são as palavras como eram escritas, certo? Elas, hoje em dia, são escritas de maneira diferente. A grafia é diferente, correto? Aí, na palavra farmácia, eles colocou PHARMACIA. Quando vocês forem ler o texto, vocês vão ver que tem várias palavras que são escritas de maneira diferente, que era nos anos de 1945, 1950 e tal, certo? Que agora, hoje em dia, é escrita de maneira diferente. A grafia mudou. Aí vocês vão assim. Ele pergunta assim: você teve dificuldade em ler esse anúncio? Comente com os colegas. Então, na aula ao vivo, a tia vai perguntar a vocês se vocês tiverem dificuldade de ler esse anúncio. Que é um anúncio pequeno, mas com palavras, com grafias. A grafia das palavras estão diferente. Certo?
Aí tem assim, olha, observe a letra B. Observe a forma como algumas palavras eram grafadas, né, como eram escritas antigamente, no ano de 1945, e escreva como elas são grafadas nos dias atuais. Hoje em dia, como é que elas são escritas, né? Hoje em dia, certo? Então, olha, tem apetite, tem funções, tem efeito, tem sistema, tem sonolência, tem farmácias e tem agradável, certo? Então, vocês vão escrever da maneira como ela é escrita hoje, atualmente, certo? Quando vocês estiverem lendo, aí vocês vão ver que mudou algumas palavras, certo? Primeira questão, leia os textos a seguir. Tem o texto 1 e o texto 2. Vocês vão ler o que tem escrito, tem biscoitos de leite. A palavra biscoito, né, ela veio escrita de maneira diferente. Aí tem o texto 1 e tem o texto 2. Ele quer o quê? Sobre o que trata cada um dos textos. Então, cada um. Qual o texto 1 tá falando sobre o quê? Então, tá na cara, né, que está falando uma receita de biscoitos. Quando vocês forem ler. E o texto 2 apresenta o quê? Um anúncio de quê? De máquina fotográfica. Lá já tá os desenhozinhos, a receita, tá, ó. Tá vendo? Tem as duas, os dois anúncios, dois textos, o 1 e o 2. Então, vocês vão ler, certo? Tem aí o texto 2, que a letra é bem pequenininha, mas se trata de um anúncio. Certo? Depois que vocês fizerem isso, desse apertadinho aí, coloca uma linhazinha aí na letra A para vocês poderem escrever o que é para fazer, certo? B. Observe algumas palavras retiradas dos textos acima. Pinte as palavras que sofreram mudanças em sua escrita com o passar do tempo. Vocês podem pintar de lápis, certo? Porque se tiver alguma coisa errada, aí vocês apagam, certo? Quando a gente for fazer a correção. Então, tem várias palavras aí que elas foram escritas, com o passar do tempo, elas foram mudando, certo? Aí vocês vão olhar quais foram as palavras, mas tem que olhar os dois textos. Vocês têm que lerem os dois textos, o 1 e o 2, para poder responder essa questão. Senão, não vão saber responder. Aí tem assim, agora escreva no caderno cada uma das palavras que você pintou no item B, da forma como ela é escrita atualmente. Então, você vai pegar lá as palavras que você pintou, vai pegar o seu caderno de português, vai fazer o cabeçalho com a letra legível, né? Como a tia sempre fala, letra legível, caprichada, bonita. Mas faça o que a tia entenda. Aí, vocês vão pegar as palavras que você pintou nesse quadrados aqui, ó. As palavras que foram mudadas com o passar do tempo e vão escrever como ela é escrita atualmente. Só isso. No caderno. A letra C é escrita no caderno, certo? Vocês vão fazer como ela é escrita hoje, atualmente, certo? Então, a tia vai voltar novamente. O que vocês vão fazer, né? A página 15, a 16, a 17... a 18 e a 19, certo? E a 20. Então, são essas páginas que vocês irão fazer. Lembrando novamente, pintem de lápis a página 20 da letra B, pintem de lápis, porque se vocês errarem alguma coisa, de lápis de cor já fica mais difícil de apagar, certo? Então, vocês pintam de lápis. Depois, vocês podem pintar com lápis de cor, não tem problema. Mas antes de não fazer a correção, deixa a tia fazer primeiro a correção, para depois vocês pintarem com lápis de cor. Mas pintem de lápis mesmo, certo? Aí vocês vão pintar e depois vocês vão escrever como era escrita atualmente. Como é escrita de cada palavra dessas que você pintou, como é que se escreve agora. Aí você vai lá no caderno de português, certo? Então, isso aí, fica aí essas atividades para vocês fazerem. Capriche na sua caligrafiazinha, como a tia sempre fica frisando, né? E façam no caderno qualquer coisa, que se vocês não entenderem, vocês vão lá no meu privado, vão lá e perguntam pra tia, tá bom? Sempre fazendo as coisinhas direitinho, né? Então, a tia, quando abrir o grupo, às 4 horas, e aí a tia abre o grupo para vocês enviarem as atividades de vocês. É importante que vocês façam as atividades e mandem pra tia, porque aí a tia vai estar sabendo
quem está fazendo as atividades. Que a tia, desde o começo que fala que as atividades feitas, né, valem ponto também. As atividades que vocês me entregam, que eu tô sabendo lá e vou anotando, fulano fez isso, tal, né? Para eu saber quem é que está realmente realizando as tarefinhas. Se não realiza as tarefinhas, muitas pessoas falam, eu tô realizando em casa, tal, certo, tudo bem. Mas sempre tem que estar falando, eu tô fazendo atividade, tia, tal, né? Vocês vão mandando para mim, porque essas atividadezinhas contam como uma pontuação, certo? Tem outros casos que não estou enviando, eu já sei o motivo. Certo? Mas tem muitos alunos que às vezes assistem a aula, né? Visualizam lá as aulas e não mandam as tarefinhas. Aí não tem como a tia pontuar, não tem como a tia dar a pontuação para essas pessoas, certo? Então, por isso que é importante. Tudo que a tia pede, tal, são as atividades, são os trabalhos, né? Pra tia pontuar lá, dar a pontuação de cada um. A frequência também, certo? Então, quando vocês vão colocando aquelas atividades, a aula pelo Zoom não, porque eu estou vendo quem tá lá, eu tiro o print das fotos, eu estou vendo quem tá lá, já coloco lá a chamadazinha, né? No diário, quem participou. É importante também, quando não participar, avisar a tia. Tia, não posso ir hoje. Muitos alunos me mandam, né? Então, tia, não posso assistir a aula hoje por esse motivo. Vai lá no meu privado, não precisa colocar no grupo. Vai lá no privado da tia, não posso assistir a aula hoje por esse motivo. Porque a tia vai justificar a sua falta, certo? Agora, se não me diz nada, se não justifica, aí a tia coloca falta, infelizmente, né? Então, quem está fazendo as atividades já é uma maneira de eu ver que é aquela pessoa, que aquela criança está fazendo as atividades. Aí a tia já vai e coloca lá como ele está fazendo as atividades, certo? Não esqueçam disso, correto? Então, bons estudos, capriche, e na próxima aula nós faremos a nossa correçãozinha, certo?